Este fim de semana começou um novo processo judicial contra uma das maiores empresas de videogame do mundo. Vocês já viram no título, então não tenho por que manter o mistério, muito menos. Neste fim de semana, a Sony PlayStation foi novamente processada e no vídeo de hoje vou te contar sobre o que se trata essa ação judicial. E como pode ser que, se isso der certo para nós, as coisas acabem mudando ou pelo menos mudem? Na Europa, quem sabe se depois essa mudança chegue ao resto do mundo? Mas vamos por partes. Vou explicar o que está acontecendo com o PlayStation na Holanda e depois vamos analisar o assunto em profundidade. Bem-vindos a um novo vídeo aqui no Big Data News. Certamente você já se perguntou como pode ser que os jogos digitais custem o mesmo que os jogos físicos. Sim, no mundo digital, alguém poderia pensar que os custos deveriam ser menores, já que não há necessidade de fabricar a caixa, nem imprimi-la, nem gravar o disco, nem distribuí-lo, nem enviá-lo, nem tudo isso. Os jogos digitais deveriam custar menos que os físicos. No entanto, sabemos que isso não acontece, que muitas vezes vemos que os preços se mantêm completamente iguais. Inclusive, se os preços dos físicos aumentam, os dos digitais também aumentam na mesma proporção, o que também não deveria ser assim. E isso vem gerando frustração e descontentamento entre os jogadores há muito tempo, principalmente em casos em que as ofertas físicas chegam a ser mais reduzidas do que as ofertas digitais. Outro caso que não faz sentido. Bem, essas perguntas que todos fazemos levaram a que as pessoas na Holanda se organizassem e apresentassem uma ação coletiva contra a PlayStation especificamente. Neste país, na Holanda, um grupo de compradores de videogames decidiu tomar uma atitude. A fundação holandesa Massachusetts Consument, não sei como se pronuncia, apresentou uma ação coletiva contra a Sony, acusando-os de manter os preços dos jogos da PlayStation Store artificialmente altos. A fundação iniciou uma ação coletiva contra a Sony, alegando que a PlayStation inflou os preços dos jogos digitais na PlayStation Store, o que levou os consumidores holandeses a pagarem até 47% a mais, em comparação com as versões físicas dos mesmos títulos no PlayStation e em outras plataformas. A fundação que mencionei, cujo nome não consigo pronunciar para variar, é uma fundação sem fins lucrativos holandesa, que se encarrega de organizar demandas contra empresas e companhias, que de repente eles acreditam que estão prejudicando seus usuários e consumidores. Esta fundação que mencionei é a mesma que levou adiante no ano passado uma ação contra o Google pelo mesmo assunto no Android, ação que ainda não foi resolvida. Da fundação, argumentam que a PlayStation Store é a única maneira de comprar jogos no PlayStation e que a Sony está abusando de sua posição dominante em seu próprio mercado e que está manipulando os preços. E que se pudéssemos comprar jogos digitais do PlayStation através de outras lojas, isso não seria tão ruim. Mas por que contra o PlayStation e por que não contra nenhuma outra plataforma? Bem, ao contrário de outras plataformas, como no PC, onde você pode comprar o mesmo jogo em diferentes lojas digitais. No PlayStation, se você quer comprar um jogo digital, a única opção que resta é a PlayStation Store. Não há mais. E isso faz com que os jogos digitais sejam regulados unicamente pela PlayStation e que nem mesmo os editores possam vender jogos diretamente para você sem ter que passar pelas regulamentações da PlayStation Store. No PC, por exemplo, você pode comprar o último FC25 em diferentes lojas. E talvez você não queira comprar no Steam, quer comprar na Epic ou quer comprar um código através de uma plataforma como Eneba ou algo do tipo. O que dá a possibilidade de haver diferentes preços. E até 2019 era assim na PlayStation. Até 2019, você podia comprar uma chave de um jogo da PlayStation em alguma loja digital, mas a Sony proibiu isso a partir de 2019. Disseram que isso não seria mais assim, e a partir desse momento começaram a ter problemas legais em vários lugares do mundo, precisamente por práticas monopolistas. Não farei comparações com o que ocorre na Nintendo ou na Xbox. Hoje estamos falando especificamente da PlayStation, porque a Holanda decidiu processar a PlayStation e não a Xbox ou a Nintendo, que têm práticas semelhantes.
Mas vamos nos ater ao caso PlayStation para não desviar do assunto. A questão é esta. Para vender um jogo através da PlayStation Store, o editor tem que colocar um preço que talvez seja $60. Vamos colocá-lo como exemplo, e desse preço tem que descontar 30% dos seus lucros, porque 30% fica com ele. A Store da PlayStation, porque é a sua própria plataforma e eles têm a sua própria loja e mais. Então, o editor, de repente, dos $60 que iria ganhar de um jogo, bem, ganha 40, porque 30 fica com ele, para a Store PlayStation. Bem, o que acontece se esse editor dissesse, bem, sabe que não preciso nem da publicidade, nem da distribuição da Store PlayStation? As chaves vou vender eu mesmo para meus usuários diretamente, e vou vender o jogo por $50. Assim eu obtenho mais lucro e o usuário paga menos. Em um mundo ideal, não é? O publisher pensaria nisso, bem, ele não pode fazer isso no PlayStation, não é possível. As únicas chaves que são distribuídas para resgatar jogos são as que nos dão aos criadores de conteúdo ou à imprensa para jogar um jogo. E não existe um mercado real de chaves que o próprio publisher possa administrar e distribuir. No final das contas, apenas a PlayStation controla os preços dos jogos digitais em sua loja online. Isso faz muito sentido, afinal é a sua plataforma, você a criou, mantém e tem a história completa. Mas chega um momento que se torna tão massivo, existem tantos milhões de consoles ao redor do mundo, e os jogos são produtos digitais distribuídos por muitas empresas, que começam a dizer, bem, sabe o que eu gostaria? Eu poder vender dentro da sua plataforma, não é? E começam a surgir esses momentos de atrito que não seriam tão sérios. Se não estivessem alegando que na Holanda, não sei como será a coisa lá, mas é o que essa gente alega. Os preços dos jogos digitais são até 47% mais caros do que os jogos físicos. E daí surge todo o problema dos preços do digital versus o físico. Não sei qual será a relação de preços de jogos na Holanda, porque não vivo na Holanda. Não faço ideia se você vai a uma lojinha na Holanda e consegue jogos físicos baratos ou que diabos. Mas aparentemente algo assim está acontecendo. Os alarmes dispararam e começaram a dizer: como pode ser que apenas a PlayStation gerencie esta loja? E que não permita que ninguém venda em sua plataforma através de outros canais. Como eu estava dizendo, o mais sério de tudo isso é que a ação judicial alega que a Sony está inflacionando os preços. A propósito, pelo menos na Holanda. Reitero que não sei como será a situação lá especificamente, mas é o que consta na ação judicial. E essa fundação que eu mencionei, acreditam que podem provar que os jogos estão sendo inflacionados de propósito em até 47% e apontam que, embora os custos operacionais de distribuição digital sejam menores, bem, essas economias não são refletidas nos consumidores. Que aqui há outro ponto. Se é mais barato distribuir digitalmente, por que não é mais barato para mim comprar digitalmente? A fundação argumenta que essa prática é ilegal, principalmente em, e aqui está o importante, a União Europeia. Já que as grandes empresas não devem abusar de sua posição para obter mais lucros à custa dos consumidores. Se os tribunais decidirem a favor da Sony, é provável que tudo continue como está. Inclusive, é provável que a Sony tenha que pagar alguma multa ou algo do tipo. E é isso. Tudo continuará como sempre e os jogadores não terão opções alternativas para adquirir jogos digitais no PlayStation. Por outro lado, se a demanda prosperar e a Sony for obrigada a mudar suas políticas, pelo menos na Holanda, isso poderia abrir a porta para que o mesmo aconteça em outras regiões. Porque a demanda, embora tenha origem na Holanda, refere-se à legislação de toda a região, de toda a União Europeia. A Sony poderia ser obrigada a permitir que outras lojas digitais vendam jogos para a PlayStation. Ou até mesmo os publicadores possam vender jogos diretamente para outras lojas digitais ou para os usuários. E por último, isso também poderia pressionar outros setores do entretenimento digital a fazerem o mesmo. Um caso muito semelhante ocorreu na União Europeia com o iPhone, e de fato a União Europeia venceu. A Apple tem que permitir que você possa instalar aplicativos de outras lojas em seus telefones e, além disso, que você possa deletar os aplicativos pré-instalados quando quiser. Vamos ver se a União Europeia venceu a Apple, talvez eles também ganhem a PlayStation se isso transcender. O que poderia resultar em voltarmos àquela época em que podíamos comprar chaves de PlayStation através de outras lojas.
Isso ocorria principalmente na região dos Estados Unidos, não em todas as áreas. Mas certamente, se costumam comprar chaves ou visitar lojas como Eneba e tantas outras, devem ter notado que não há chaves para PlayStation de jogos novos. A compra e venda de chaves é uma grande fraude envolvendo um negócio obscuro por trás disso. Esse é outro assunto. De onde vêm as chaves hoje em dia? O que está e o que deixa de acontecer são questões distintas. Aqui estamos falando sobre as implicações legais de não permitir que ninguém venda nada em sua plataforma, mesmo que não sejam produtos seus. Porque se no PlayStation só pudessem ser jogados jogos da PlayStation e de mais ninguém, talvez não haveria nenhum tipo de problema. Porque são seus malditos jogos. A questão sempre está com os jogos que são de terceiros e mais ainda quando há tanta diferença de preços, principalmente na União Europeia, porque na Europa um jogo novo custa 80 euros e nos Estados Unidos custa 70 dólares. A diferença é grande, não em todos os jogos, mas existem jogos específicos nos quais sim. Então, se nessa região você já está cobrando os jogos mais caros, além disso, você não diferencia digitais e físicos em preço. E além disso, eles podem chegar a demonstrar, mesmo que seja com um punhado de jogos, que o digital está sendo mais caro que o físico. E que de alguma maneira você está regulando os preços a seu favor na região, porque há maior poder aquisitivo. Você está ferrado, porque eles vão te censurar. Peço, por favor, censura. Eles vão te colocar assim, Sony, eles vão te colocar. Colocar, retirar. Por enquanto é apenas uma demanda que está sobre a mesa, que não sabemos como pode acabar. A Sony perdeu uma demanda semelhante nos Estados Unidos e tudo o que acabou fazendo foi indenizar os jogadores. Também teve uma assim no Reino Unido que acredito que ainda não foi resolvida. E após a retirada das chaves nos Estados Unidos da América, vocês também receberam algumas demandas e coisas assim? Não me recordo, faz muito tempo, mas nunca acabou. Mas nesta ocasião tendo a União Europeia. Depois de vencer a Apple, talvez haja esperanças. Não seria nada mal um pouco de competição dentro dos preços da PlayStation Store. Deixem nos comentários o que vocês acham. E se as chaves voltassem para as lojas digitais, vocês comprariam jogos através de lojas digitais? Vocês compravam jogos através de plataformas como Eneba e todas essas? Ou nunca confiaram? Deixem nos comentários que estou interessado em saber. E claro, se inscrevam se gostam de notícias e fofocas sobre videogames. Boa semana, até a próxima. Tchau!